O tema da mensagem de hoje, portas fechadas. A campanha não é portas abertas, é portas abertas. Mas eu quero que você entenda hoje que nós também podemos fechar portas. Nós podemos impedir as bênçãos. Pastor, mas o senhor não deveria pregar sobre uma mensagem que motivasse, que inspirasse, que desse a direção? Sim, toda mensagem é um alerta para que a gente possa se aprumar, consertar os caminhos, endireitar, tomar as decisões corretas. Amém, igreja? Havia um homem chamado Nabal. Repita comigo, Nabal. Esse homem vivia numa terra, e a palavra de Deus diz que Saul estava perseguindo Davi. E Davi e o seu exército, eles fugiram para o deserto, e eles se acamparam numa determinada terra. E durante muito tempo, Davi e os seus homens ajudaram também, além de sobreviver, eles ajudaram a proteger as terras dos homens que ali habitavam. Eles eram um exército, estavam fugindo, mas ao mesmo tempo ajudavam aqueles que estavam à sua volta. E num determinado dia, Davi se lembrou que ali perto havia um homem muito rico, de muitas posses, que Davi e o seu exército estavam ajudando a proteger. E ele manda alguns dos seus homens irem até esse homem chamado Nabal, pedir a ele sustento, pedir a ele que desse comida, que desse alimento aos seus homens, que ajudasse a manter o seu exército alimentado. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, no versículo 9, diz assim: Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Coloque-se de pé. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te louvamos nesta noite por podermos estar na tua casa. Meu Deus, que essa palavra seja um alimento para as nossas vidas, que ela venha falar a cada coração e que, meu Deus, ela nos instrua conforme a tua vontade, qual deve ser o nosso comportamento, como nós devemos agir, como nós devemos proceder no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, nos orienta, Pai, nos abençoa. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Dá um toque para quem está do seu lado. Fala, que bom que você está aqui hoje. Você está feliz com a pessoa que está do seu lado? Fala para ela, que bom que você veio hoje. Amém. Olha só, eu já te falei da parte em que Davi estava no deserto, batalhando pela própria vida, seu exército lutando, procurando sobreviver, guardando aquelas terras de todo aquele povo. E nesse determinado momento, então, os homens de Davi vão até Nabal. Vão até esse homem pedir socorro, pedir uma ajuda, porque os homens estavam com fome, os homens estavam com sede, precisavam de sustento para os seus corpos. Mas Nabal
ele trata o exército de Davi com desdém. Agora eu imagino esses homens, e a palavra diz que eles voltaram para Davi para contar o que Nabal havia falado. Imagina que eles eram guerreiros. Eles poderiam ali ter levantado a espada, matado Nabal, tomado posse das suas terras e terem levado o alimento. Não poderia ser dessa forma? Não eram guerreiros, mas a ordem de Davi foi que eles fossem e dessem um recado e pedissem uma ajuda. E aquela ajuda havia sido recusada. Não só recusada, mas Davi havia sido desprezado. Davi havia sido enxotado. E Nabal fala assim: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Eu não estou me importando filho de que pai ele é. E por que Nabal cita isso? Porque muitas vezes, perdão, ainda tem um pigarro me incomodando. Porque muitas vezes as pessoas olham para você e falam assim: quem é Marcelinho? Quem é o Deus que ele serve? Filho de quem que ele é? Pouco estou me importando. As pessoas desprezam. Que Deus, que igreja que essa pessoa vai? Eu não quero saber. Catedral do Amor? O que é Catedral do Amor? O que é Igreja Quadrangular? O que é esse Deus que essa pessoa serve? Vocês estão compreendendo o quanto as palavras de Nabal eram pesadas? E a palavra, ela diz mais para frente, que a própria esposa de Nabal, ela fala assim: o senhor não viu o nome do meu marido? O nome dele é Nabal. E o que isso tem a ver com a palavra? O nome Nabal, ele tem um significado. Os nomes bíblicos, eles têm significados. Nós precisamos saber o que o nosso nome significa. Pelo que nós somos chamados. E isso faz muita diferença. E Nabal significa insensato. Nabal significa louco, fora dos seus pensamentos. Um homem que não pensa no que fala. Um homem que não pensa antes de agir. Esse é o significado do nome Nabal. A pessoa que simplesmente faz sem pensar o que ela está fazendo. E Nabal, ele age como um louco quando ele declara essas palavras contra Davi e contra o exército de Davi. Ele não pensou nas consequências. Quando nós falamos algo, quando nós fazemos algo, nós temos que saber que para cada ação há uma reação. Para cada coisa que nós executamos, nós temos uma consequência. E nós vemos tantas pessoas fechando portas durante a sua vida. Pessoas que não aprenderam sequer a falar. Elas não sabem como falar com o próximo. Elas, para cada palavra que elas recebem, elas batem, elas retrucam. Elas vão contra. Não há um diálogo. Elas não sabem conversar. Elas não sabem como agir. Quem aqui conhece pessoas insensatas? Teve a Tamires, ela levantou a mão rápido assim. Rápido. Foi a primeira. Parecia que estava sorteando um carro. Mas nós conhecemos pessoas que são assim. Insensatas, imprudentes, que falam além da conta, que falam sem pensar, que não pensam na consequência dos seus atos. Elas simplesmente fazem. E quando nós fazemos algo que nós não pensamos se pode ter ou não alguma consequência, e nós sofremos
as consequências desse ato falho, a gente não pode reclamar. Fala para quem está do seu lado, não tem como reclamar. Obrigado, Edenilson. Deus abençoe. Ó, atenção aos detalhes. Eu estou aqui, ó. Estou indo. Eu vi ele correndo de lá, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu já fico ligeiro, já. Quando Edenilson vem a passos largos, eu já fico ligeiro. Eu falo, tem alguma coisa pegando. Não está pegando fogo, eu já olho. Está tudo bem. Mas as pessoas, elas não pensam. Muitas pessoas não pensam. E aí o que acontece? Durante a vida, elas vão construindo, ao invés de pontes, que interligam pessoas, elas constroem muros. Elas vão se fechando no seu mundinho, como se elas não precisassem de ninguém ao redor delas, como se tudo que tivesse ao redor não importasse, como se elas fossem autossuficientes. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos um dos outros. Fala para outra pessoa aí, eu preciso de você. Olha lá, a pastora falou, pelo amor de Deus. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos aprender a como nos relacionar. Por quê? Há pessoas que ao longo da vida, elas são tão rígidas, tão grossas, tão duras no seu falar, que elas só vão afastando pessoas. Eu conheci pessoas ao longo da vida, e a minha vida é muito curta, eu tenho muita vida pela frente, ainda sou novinho, bem novo. E eu conheci pessoas ao longo da vida, que a vida delas só foi definhando. E elas só reclamam, elas falam, Deus não olha para mim, Deus não me enxerga, as coisas não acontecem para mim, as portas não se abrem para mim. Mas quantas portas essa pessoa construiu? Ou ela construiu muros durante a vida? Você já viu às vezes um casal que eles não dão certo, mas de jeito nenhum? Estava bem, no namoro estava tudo lindo, maravilhoso, no noivado estava tudo legal, casou, parece que desandou tudo. Que esquisito. Por quê? Ao invés de construir um relacionamento, foi construindo barreiras. E quando as pessoas não conversam, quando elas não dialogam, elas vão criando barreiras, vão criando muros. No Podstart da semana passada, o Richard e a Kellen falou, nós conversamos muito. Nós costumamos conversar muito, é nosso hábito, nós conversamos. E não é apenas sobre relacionamento de casais, não é um culto de casais hoje, mas nós precisamos construir relacionamentos ao longo da nossa vida, não só como um casal, como pais e filhos, como trabalhadores, como empreendedores. Na cidade de onde nós viemos, tem alguns comércios pequenininhos, que nunca vão para frente. E eu vi lá também, portinhas pequenininhas de comércio, que viraram coisas gigantescas. E aí você fala assim, não estava bem localizado. Porque, sei lá, o produto que eu vendo não é bom. Nada disso. É porque você foi bem atendido. Porque naquele lugar se atende bem, as pessoas se relacionam bem. Quem aqui tem uma loja de preferência? Alguém? Um cabeleireiro, uma cabeleireira de preferência? Tem ou não tem? Ou você vai em qualquer lugar? A gente procura ir, não onde normalmente é o melhor serviço. Pense nisso. Às vezes nem onde tem o melhor produto, mas nós vamos onde nós somos melhores tratados. Não é assim? Eu vou onde eu sou bem tratado.
Não é porque é o melhor, porque é o melhor serviço. Às vezes não é isso. Às vezes é como eu sou tratado. Porque aquela pessoa sabe construir relacionamentos. Olha que importante isso. Sabe como construir relacionamentos. Quem aqui tem algum professor que se lembra da vida toda? Alguém se lembra de um professor que professora fala, nossa, essa pessoa marcou minha vida. Alguém? Levanta a mão. Nós temos. Esse professor, ele te ensinou uma matéria maravilhosa? Às vezes não. Às vezes te ensinou uma matéria chata, mas a pessoa sabia se relacionar. Compreenda isso. O que faz a diferença é o seu relacionamento. Aquele homem chamado Nabal, insensato, louco, imprudente, ele não sabia se relacionar. Ele não sabia como lidar com as pessoas. Ele sabia lidar com os animais, com empregados, batia, mandava, mas ele não se relacionava com as pessoas ao redor dele. Tanto é que a mulher dele, ela é avisada pelos funcionários de Nabal. Os funcionários de Nabal vão até Abigail e falam para ela, Abigail, Nabal aprontou de novo. Nabal enxotou os homens do rei Davi. O rei Davi veio pedir socorro, veio pedir uma ajuda. O rei Davi está guardando os animais de Nabal. O rei Davi está guardando nós que estamos trabalhando no campo. Quando vem o inimigo, o exército de Davi batalha e vence a batalha para que a gente não sofra. E o rei Davi só veio pedir um pouco de comida para os seus homens. E Nabal mandou todo mundo correr. Abigail põe a mão na cabeça. Abra sua Bíblia comigo para você entender o que ela fez. Capítulo 25 ainda. Versículo 18. Capítulo 25, versículo 18. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos, vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada ao seu marido Nabal. Olha só o que essa mulher fez. A palavra diz alguma coisa sobre mulher sábia. A palavra diz, não diz? O que a palavra diz? Que a mulher sábia edifica o lar, edifica a sua casa. Mas a tola faz o quê? Destrói. Abigail foi uma mulher sábia. Ela, de pronto, ela correu e falou, eu vou consertar a besteira que o meu marido fez. E ela prepara um grande banquete. Ela prepara algo muito grande para Davi. E a palavra de Deus diz que Davi, ele vinha pelos baixios das colinas, para poder cercar o território de Nabal, matar Nabal, a família dele e os seus homens. Olha só, Davi se enfureceu. Davi já estava com o seu exército preparado para matar Nabal e toda a sua casa. E então, pelo caminho, Abigail se encontra com Davi. Os servos de Abigail estavam ali. E ela se prostra aos pés de Davi. E fala, meu Senhor, presta atenção no nome do meu marido. Ele é louco, ele é insensato, ele não sabe o que ele faz. Por favor, poupa a nossa casa, recebe os alimentos, o Senhor vai ter a provisão, o que o Senhor precisar, nós estamos aqui para te servir, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos porque o Senhor tem guardado a nossa propriedade, o Senhor tem guardado os nossos
os nossos animais. O Senhor tem guardado os servos de Nabal. Mas, por favor, não se atente para a loucura do meu marido. E Davi observa aquela mulher. E Davi fala: graças a Deus pela sua vida, porque você sabe se relacionar. Fala para quem está do seu lado: você sabe se relacionar? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe como se relacionar? E aí? E aquela mulher volta. É preparado um banquete para Davi. Davi e os seus homens, eles desfrutam daquele banquete. Mas Nabal já tinha bebido tanto, que quando ele chega, ele vê o banquete, ele nem sabe o que está acontecendo. No dia seguinte ele descobre por que era aquele banquete. E então ele amaldiçoa a esposa, ele amaldiçoa as suas terras, ele fica muito irado. Um homem insensato, um homem imprudente. Nós precisamos na nossa vida compreender que nós precisamos aprender todos os dias como nós nos relacionamos. Como é que nós estamos no nosso trabalho? As oportunidades, elas aparecem todos os dias na nossa vida. E aí, como é que você está quando a oportunidade aparece? Você está olhando aqui, ó? Ou você está procurando a oportunidade na sua frente? Onde estão os seus olhos? Você está se relacionando com as redes sociais? Ou você está se relacionando com as pessoas ao seu redor? Como é que tem sido a sua vida? Porque os nossos pais, os nossos avós, eles construíram o que construíram sem celular na mão. Era um falando com o outro. Um sabia o nome do vizinho da frente, da rua de trás, do lado. As pessoas se conheciam. As pessoas se chamavam pelo nome. Isso é meio assustador nos dias de hoje, né? Quando você chama alguém pelo nome, a pessoa fala: da onde sabe quem eu sou? Será que ela me segue nas redes sociais? As pessoas desaprenderam como se relacionar. As pessoas desaprenderam como que elas crescem na vida. E as pessoas estão muito dodóis hoje, porque não sabem mais se relacionar. Ouvem um não, choram. Senta na escada, vai chorar. Acha que a vida acabou. Não aprenderam. E Abigail foi uma mulher sábia. Fala para quem está do seu lado: Abigail foi uma mulher muito sábia. Ela salvou a casa dela. Através de uma atitude sábia, ela salvou a casa dela. Ela foi conversar com o rei. Ela se prostrou aos pés do rei. Ela argumentou diante do rei. E ela recebeu o favor do rei. Antes as portas estavam fechadas. E olha o que acontece com Nabal. A palavra diz que Nabal, depois de acordar no dia seguinte, proferir as palavras de maldição que ele proferiu, ele não durou 10 dias. Ele morreu. Nabal morreu de tristeza, porque a mulher dele tinha ido falar com o rei. Olha que absurdo. Mas Abigail, a mulher sábia, Davi chama Abigail. Davi chama seus homens, fica sabendo da morte de Nabal, chama Abigail, fala: Abigail, vem morar comigo. Você vai ser minha esposa, você é a mulher sábia, você edifica a sua casa. E Abigail pega as suas 4 servas e vai ao encontro do rei. E ela se torna esposa do rei. A mulher sábia, ela conquista lugares altos. Fala para quem está do seu lado: o sábio conquista lugares altos.
Provérbios diz que, para nós observarmos o homem diligente, o homem que ele é cuidadoso, cauteloso com o seu trabalho, a palavra de Deus diz que ele não será colocado entre os de posição inferior, mas será colocado diante de reis, diante de pessoas grandes. Saiba construir relacionamentos. Fala para quem está do seu lado, melhore os seus relacionamentos. Eu preciso melhorar a minha fala. Fala para quem está do seu lado, melhore os seus relacionamentos. Para que você não morra, mas para que você viva e para que você seja exaltado.